Olá a todos, estamos iniciando mais uma apresentação, um webinar desenvolvido em parceria entre a SEMrush e a WSI. Queria agradecer a presença de todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ecossistema digital e como analisar a sua concorrência. Bom, inicialmente eu preparei uma agenda aqui onde nós falaremos uma breve apresentação da WSI e minha, Marco Marmo. Vamos falar sobre o ecossistema digital, os 3 pilares fundamentais do marketing digital, análise de concorrentes e avaliação da sua presença digital. Tudo isso com o objetivo de ajudá-lo a entender melhor as possibilidades desse ambiente, um ambiente complexo, mas um ambiente que sim tem muitas possibilidades, muitas oportunidades para te ajudar a ter bons resultados. Então o que a gente quer é que no final das contas você consiga aproveitá-las da melhor forma e ter sucesso nas suas ações, estratégias, táticas de marketing digital. Bom, brevemente, quem é a WSI? A WSI é uma empresa canadense, fundada em 95, hoje é a maior empresa de marketing digital do mundo, estamos presentes em mais de 80 países, temos uma estrutura com mais de 1.000 escritórios, temos parcerias globais com as principais empresas do segmento, Google, Facebook, SEMrush e assim por diante. Alguns números da WSI no mundo, nós estamos presentes, como eu disse, em mais de 80 países, atendemos nos últimos 20 anos mais de 100 mil clientes, desenvolvemos mais de 230 mil websites, gerenciamos mais de 200 mil projetos de SEO. Nos últimos 5 anos, gerenciamos mais de 150 milhões de dólares de verba em mídia, principalmente em AdWords e outros canais como Facebook. Os nossos principais segmentos de atuação no mundo. Bom, vocês percebem uma atuação bem diversificada, estamos presentes em praticamente todos os segmentos. 4 deles se destacam muito: a parte de varejo, indústria, serviços profissionais e técnicos e a área da saúde. Somando todos eles, isso é praticamente 50% da nossa atuação global. Recentemente a gente procurou entender por que os clientes nos procuram? Quais são os desafios que eles têm? Quais são as prioridades? E dentre os diversos motivos citados, 2 se destacam muito. Eles precisam aumentar as vendas, eles precisam gerar mais leads, conquistar mais clientes, ou seja, vendas é o combustível de qualquer empresa. Então, se você que está aí hoje é preparado para ouvir essa nossa apresentação, precisa vender mais, precisa gerar mais leads, precisa conquistar mais clientes, essa apresentação vai te ajudar bastante. Tá? Bom, a gente sabe que para eu vender mais, todas essas prioridades, eu consigo atingi-las de diversas formas. Tá? Uma delas é o marketing digital. Então, se a gente parar para pensar especificamente no marketing digital, que é a nossa área de atuação, quais são os principais desafios das empresas nessa área? E são diversos também. O website não gera leads, o principal e mais citado, quase 60% das respostas diziam isso. Não gero leads em qualidade e quantidade suficiente através do meu website. Pode ser por problemas técnicos, problemas de ausência de estratégias para gerar tráfego e audiência, não tenho pontos de conversão, mas enfim, não gero lead da forma como eu gostaria. Ausência de um planejamento de marketing digital. Sabe, tudo na vida a gente precisa planejar, ter objetivos gerais, objetivos específicos, saber como é que eu vou atingir esses meus objetivos, como é que eu vou medir para saber se eu estou atingindo. A gente percebe que a maioria das empresas não tem um plano de marketing digital consistente para guiá-las e ajudá-las a atingir os objetivos e obter os melhores resultados. Pouca visibilidade nos buscadores. 44% reclamam da insatisfação com a sua visibilidade. Hoje no Brasil, se a gente pensar, 95% das buscas praticamente é Google. Então as empresas estão insatisfeitas da forma como elas aparecem no Google. E aqui pode ser tanto busca paga quanto busca orgânica e assim por diante. Um outro dado interessante, 1 em cada 3 empresas tiveram uma má experiência com o fornecedor. E essa é uma das áreas que a gente atua bastante também na parte de educação, porque se eu não sei o que eu estou comprando, eu acabo comprando errado, eu acabo me frustrando.
e daí é uma má experiência de ambos os lados, né? De quem compra e de quem vende. Então é importante eu conhecer, é importante você hoje que está aqui participando dessa apresentação, entender um pouquinho esse conceito que eu quero trazer para vocês, porque vai te ajudar muito provavelmente a tratar melhor com o seu fornecedor, se você for uma empresa, e se você for um fornecedor, deixar algumas coisas mais claras, talvez, com o seu cliente, para te ajudar a ter mais sucesso. Ou seja, a gente dizer que 1 em cada 3 empresas estão insatisfeitas com o seu fornecedor é muito ruim para nós que estamos no cenário de marketing digital. Então, vou falar na sequência do nosso propósito, que é sim ajudar todos os envolvidos a ter mais sucesso nesse ambiente. Bom, outros fatores citados: nunca fizeram marketing digital antes, tentaram diferentes táticas, mas não tiveram bons resultados, não analisavam os resultados ou não tinham recursos internos ou conhecimentos necessários para ter bons resultados. Dito isso, qual o propósito da WSI? Ajudar mais e mais pessoas ao redor do mundo a obter sucesso no marketing digital. A gente pode ajudar empresas de diferentes tamanhos, segmentos e com diferentes necessidades. Como que a gente pode ajudar? Através da consultoria de marketing digital, onde a gente orienta o cliente, você empresa, onde a gente consegue te ajudar a dar as direções, o que eu tenho que fazer, quais são os meus próximos passos, o que os meus concorrentes têm feito, como que cada uma das diferentes táticas que existem podem me ajudar a atingir os meus objetivos e, primeiro de tudo, quais são os meus objetivos e por que atuar no marketing digital. Então, tudo isso a gente consegue desenvolver numa parte de consultoria que serve tanto para você que está iniciando o seu trabalho em marketing digital, quanto para você que já atua no marketing digital. Segundo momento, auditoria. Da mesma forma como nós temos auditoria financeira, auditoria contábil, existe também auditoria no marketing digital. Isso a gente tem feito muito, onde algumas empresas já trabalham com ela mesma, uma pessoa desenvolvendo marketing digital, uma equipe interna, um fornecedor, e sempre existem gargalos, sempre existem pontos de melhoria. Tá? Por mais avançado que você esteja, ou por mais iniciante que você esteja, sempre tem algo que pode ser melhorado, e aqui o objetivo é te ajudar a entender quais são esses pontos, para que você possa ter mais resultados no marketing digital. Parte de ensino, ou seja, nós temos os nossos programas de educação executiva em marketing digital, os programas de especialização. Então, se você precisa interagir melhor com a sua equipe, com seus pares, com seus fornecedores, superior, subordinado, os cursos vão te ajudar a entender muito o que é cada uma das táticas, como elas funcionam, como elas se conectam, como que você elabora um planejamento consistente de marketing digital, como que você atinge seus objetivos. E somos também uma agência, trabalhamos nas diferentes áreas aí do marketing digital, sempre focado em gerar mais oportunidades de negócio. Então, te ajudar a construir a sua presença digital, gerar tráfego, audiência, conversão, análise e vendas, basicamente. Bom, esse é o Marco Marmo que está aqui falando, sou professor da FGV, nas turmas de MBA e pós-MBA, tenho mestrado, estou cursando meu mestrado na USP, na FEA, tenho MBA em Comunicação e Marketing, sou formado e pós-graduado na USP, coautor do livro Digital Minds, escrevi o capítulo de Inbound Marketing, onde estou entre os top 10 principais consultores do mundo da WSI. Recebi agora recentemente, na Convenção de Montreal, um prêmio de top consultor da América Latina e Caribe, tenho 4 premiações internacionais com soluções de clientes nossos. Meus principais trabalhos são desenvolvidos na área de SEO, mídias digitais, mídias sociais e inbound marketing. E os meus principais segmentos de atuação são a área de saúde, incorporação, indústrias, produtos e serviços. Tenho uma atuação também nacional e internacional. Vou deixar aqui os meus contatos para vocês. No LinkedIn eu estou como Marco Marmo, é só me enviar um pedido de conexão que vai ser um prazer me conectar a vocês. Bom, iniciando agora a nossa apresentação de uma forma mais específica, queria trazer para vocês esse site do McDonald's. Há 20 anos esse era o site dele. Então o mundo mudou muito nesses últimos 20 anos. Percebam que eu tinha uma função de imprimir website, eu não sei qual de vocês já teve esse objetivo de imprimir um website, muitos poucos talvez, e acredito
que no futuro menos pessoas ainda tenham como objetivo imprimir um website. Mas naquele momento ter um website era o suficiente, hoje não mais, então existem muitas atividades que você pode desempenhar no âmbito aí do marketing digital para te ajudar a ter bons resultados. Eu quero apresentar aqui para vocês o que nós chamamos do ecossistema digital. Ele é a base para a elaboração do seu planejamento de marketing digital. Então eu tenho no centro de tudo o nosso website. O website é a nossa principal propriedade digital. Tudo que a gente fizer online e offline deve convergir para o seu website. Mas tê-lo somente não é suficiente. Eu preciso analisar, eu preciso entender o que acontece com o meu website. Imagina um website como a sua loja. Se eu não tenho a minha contabilidade, eu não sei se eu estou tendo lucro, se eu estou ganhando ou perdendo dinheiro. Então, o Analytics vai me ajudar a entender quais as páginas mais acessadas, quais as páginas me dão mais conversão, qual a origem de tráfego e assim por diante. Para as coisas acontecerem no marketing digital, eu preciso gerar tráfego, eu preciso gerar audiência, que é um dos principais desafios, tráfego e audiência qualificada. E nós temos a parte de busca paga, que é o que vai muito provavelmente nos ajudar a gerar tráfego mais rápido, mais qualificado, de uma forma mais direta, então é imprescindível. Nós temos a parte de mídias sociais extremamente importante, mas eu tenho que saber o que esperar das mídias sociais, quais os objetivos que eu tenho que ter com elas, para que eu não me frustre, uma vez que eu esteja tendo os meus resultados, saiba analisar o que eu espero, saiba definir o que eu espero para analisar se eu estou conseguindo. Então, um erro muito comum que eu encontro sempre é as pessoas esperarem vender mais através das mídias sociais. Eu sempre faço uma pergunta, né? Quando você criou o seu perfil de Facebook, a maioria de vocês devem ter, você criou seu Facebook para comprar alguma coisa? Então, por que você, como empresa, vai no Facebook para tentar vender? Talvez lá a gente vai buscar outros objetivos, né, de se estabelecer como uma referência, uma autoridade, credibilidade. Isso vai sim te ajudar na jornada de compra, mas talvez não de forma direta, né? Quando a gente pensa em gerenciamento de perfil e de página, mas obviamente a gente vai falar mais à frente sobre utilizar as ferramentas de anúncio, por exemplo, para te ajudar a gerar leads. Mobile. Então, mobile mais do que uma tendência, uma realidade. Tudo que eu fizer, eu devo pensar na experiência desse meu usuário nos dispositivos móveis, seja o meu website, seja as minhas campanhas, seja as funcionalidades que eu posso utilizar e assim por diante. O SEO, que aqui nós chamamos de Adaptive SEO, que é uma metodologia que nós desenvolvemos, onde o SEO é a sigla para Search Engine Optimization. Então, é a menina dos olhos. Hoje a maioria das pessoas querem aparecer no Google, querem aparecer na primeira página, bem posicionados nos primeiros resultados. É o que vai te gerar excelente tráfego qualificado e que vai te ajudar a te trazer os melhores resultados quando você pensa no que a gente falou lá atrás, de geração de oportunidades de negócio, geração de leads e assim por diante. O inbound marketing. O inbound marketing é uma metodologia que foi desenvolvida em 2007 pelo HubSpot nos Estados Unidos. E hoje, mais que uma tática, ele é uma cultura, né? Já que ele integra as diferentes áreas de uma empresa, área de produtos, área comercial, área de marketing. Então, ele vem a integrar tudo isso que a gente falou até agora. Hoje eu vejo muitas pessoas, muitas empresas falando de inbound marketing, mas poucas efetivamente tendo bons resultados, já que tem muita coisa feita talvez de uma forma um pouco mais simples do que deveria. Então, assim, inbound marketing não se resume a post em blog e a e-book. Inclusive, o capítulo que eu escrevi do livro Digital Minds foi sobre inbound marketing. Nós temos também, para finalizar esse nosso ecossistema, essa base do nosso planejamento digital, parte de e-mail e de CRM. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que eu vou direcionar muito tráfego, muita audiência para o meu website, talvez só 8 a 10% delas estejam no mode on vendas, né? Ou seja, preparado para comprar alguma coisa. E os outros 92% muito provavelmente não estão. Então eu tenho que agir de uma forma ativa para capturar esses contatos, para poder trabalhar com eles posteriormente, para poder educá-los nessa jornada do consumidor e obter sucesso com vendas. Então eu tenho que ter isso tudo muito bem documentado, muito bem estruturado.
Isso tudo que nós falamos do ecossistema digital, como é que eu posso resumir isso? A gente resume isso nos 3 pilares fundamentais do marketing digital, que a gente chama dos 3 S's de marketing digital: Site, Search, Social. Então tem que atuar muito bem nessas 3 frentes, e é o que eu vou trazer para vocês aqui nos nossos próximos slides. Então, website. O website é a base da sua presença digital. Desculpa. Tudo o que você fizer no ambiente digital ou no ambiente offline deve convergir para o seu website. Ele tem que ser uma máquina de geração de negócios. Então, se você tem um website e você não sabe dizer quantos dos seus novos negócios são fechados a partir dele, talvez você tenha um problema. E aqui nós não estamos falando só de e-commerce, não. Nós estamos falando de sites institucionais que, dentre os seus objetivos de comunicação, de informação, está lá, sim, a aquisição de novos leads, de aquisição de pessoas que estão interessadas nos produtos e serviços que eles podem oferecer. Então, tudo o que você fizer deve convergir para o seu website, e ele precisa estar preparado para receber esse tráfego e conseguir gerar uma informação importante para você, um valor comercial, por exemplo, informações de contato. Os dados de quem está acessando o seu site, melhor do que eu ter uma informação quantitativa de 1.000 pessoas, 10.000 pessoas acessam o meu site, é eu ter uma excelente informação qualitativa de quais são as pessoas que acessam, quais são os e-mails, o telefone, o cargo, a empresa, quais os interesses que elas têm e assim por diante. É importante você preparar o seu site com o que nós chamamos das chamadas de ação para conseguir capturar essas informações, trocar uma informação relevante para o seu usuário por informações de contatos que podem ser utilizadas em diferentes momentos da sua jornada do consumidor. Importante também você ter as suas informações de contato prontamente disponíveis para aqueles que quiserem entrar em contato diretamente com você poderem fazê-lo. Então, você ter o seu telefone, o seu formulário de contato, conseguir dar uma pronta resposta para esse seu usuário. Tá? A parte de Google Analytics, como nós já falamos, ela vai te mostrar aonde está errado. Ela não te mostra como resolver, mas te mostra aonde que você precisa melhorar. E se você não sabe aonde, fica difícil você trabalhar. É importante, muitos de vocês já devem ter ouvido falar o que você não controla, você não administra e assim por diante. Você precisa saber o que está acontecendo para poder justamente melhorar. Quais as páginas que eu tenho que receber mais tráfego, quais as páginas que eu preciso melhorar minhas taxas de conversão, aonde que eu tenho que investir mais para melhorar a forma como eu estou recebendo tráfego para o meu site e assim por diante. Conteúdos dinâmicos e atualizados, então não posso mais depender de uma agência, de uma empresa para me atualizar os conteúdos do meu website. Eu preciso sim ter uma autonomia grande nisso, à medida que eu quero educar melhor o meu usuário, eu quero me posicionar como uma referência, eu quero ajudar ele a tomar suas decisões. Então eu preciso de muito dinamismo nessa inserção de novos conteúdos no meu site e também adaptá-lo aos diferentes tamanhos de tela. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do responsivo. Então hoje a gente tem uma situação onde eu posso estar no meu escritório, na minha casa, com uma internet rápida funcionando, com uma tela maior onde eu posso buscar as informações que eu quiser com tempo disponível teoricamente maior. Eu posso estar num dispositivo móvel, onde eu estou numa rua, onde eu estou numa internet 4G, às vezes 3G, às vezes 2G ou até menos. A gente sabe como é a situação muitas vezes da nossa internet. E eu tenho menos tempo, eu tenho que achar rapidamente a informação, então eu não posso errar, tenho que levar isso diretamente para o meu usuário, ajudá-lo a ter uma boa experiência, onde quer que ele esteja acessando, seja qual for o dispositivo. Bom, quando a gente passa a falar do nosso segundo S, o S de Search, nós falamos que é o momento de você ser encontrado pelas pessoas que procuram o que você tem a oferecer, procuram pelos seus produtos, pelos seus serviços. E aqui tem uma informação que muitos não conhecem, ou seja, são mais de 3 bilhões de buscas por dia no mundo feitas no Google diariamente. Ou seja, é muita coisa. E lá na frente eu vou te mostrar algumas formas de você conhecer até essas buscas, conhecer essas palavras, o que a pessoa quer saber. Tá? O que é importante aqui? Saber que provavelmente tem alguém procurando pelo que eu ofereço, pelo que eu tenho a vender. E mais importante ainda, 15% dessas buscas são inéditas, elas nunca foram feitas antes. Isso é muita coisa, praticamente 500 milhões de buscas inéditas feitas diariamente.
isso tem que levantar um ponto de interrogação para a gente. Ou seja, como é que eu estou aproveitando isso? Quanto mais eu conhecer o meu potencial cliente, mais eu posso trabalhar, mais eu posso gerar conteúdos, mais eu posso fazer, contribuir para que ele me encontre, para que eu ajude-o a tomar a sua melhor decisão. Então, esse é um objetivo que a gente tem que ter. Produzir conteúdos, trabalhar de forma a ser encontrado por quem procura pelo meu produto e pelo meu serviço. E quando a gente para analisar os resultados globais dos nossos clientes, quando a gente pensa naqueles resultados de gerar oportunidade de negócio, de gerar lead, de conquistar cliente, de aumentar a venda, quais as táticas que geram os melhores resultados? E aqui vocês podem perceber que praticamente 70% dos resultados online vem através de estratégias de search, que é o que nós estamos falando agora, e de site. Ou seja, eu tenho muita coisa que eu posso fazer no ambiente digital. Mas alguns de vocês já ouviram falar em Pareto 80-20, né? Onde eu foco meus esforços, onde me traz mais resultados. Então, se eu estou trazendo aqui uma informação valiosa para vocês, dizendo que 70% dos meus resultados online vem desses pontos de SEO, vem de search e de site, talvez aqui que você tem que dar muito foco. E por que eu disse SEO? Porque 30% dos resultados vem de busca orgânica. Então, daí a importância assim, de eu trabalhar muito bem a minha busca orgânica, o SEO para o meu website. Bom, quais formas que eu posso aparecer no Google para quem não é muito familiarizado? Então, uma vez que eu digito uma palavra-chave, eu tenho as ferramentas do Google AdWords que me trazem de 30% a 50% de cliques de tráfego, uma vez que a pessoa acessou ali a minha página de resultados do Google. Eu tenho os meus resultados orgânicos, são frutos de um trabalho de SEO, a sigla que quer dizer Search Engine Optimization, que é onde eu vou trabalhar de forma consistente para fazer você chegar às primeiras posições, às primeiras páginas dos mecanismos de busca, Google aqui especificamente. E 50% a 70% das pessoas vão clicar nos resultados orgânicos. A maioria das pessoas não sabe aqui, tá, gente, o que é pago, o que é orgânico, mas elas sabem pela experiência que os resultados orgânicos são mais precisos. Então, elas tendem a clicar mais aqui, mas eu não posso desperdiçar as pessoas que clicam nos anúncios pagos. Afinal, de 30% a 50% das pessoas clicam lá. Eu tenho que sim saber como é que eu vou trabalhar melhor isso, a minha intenção de compra mais clara, muito provavelmente nos meus anúncios e outros termos que ajudem na jornada do consumidor na busca orgânica. Se você trabalha com e-commerce, Google Shopping é extremamente relevante. Hoje, praticamente 50% dos resultados de Google AdWords vem da parte de Google Shopping. Então, você tem que trabalhar shopping, se você é e-commerce, porque é muito mais fácil a pessoa identificar a imagem do seu produto, o valor e clicar nessa informação, do que ter que entrar lá na busca paga, na busca orgânica, onde eu não sei ainda o que eu vou encontrar no resultado da minha página, se é exatamente o que eu quero. Aqui eu trago um exemplo para vocês, porque muitas pessoas perguntam, tá bom, eu vou começar a investir em search, em quanto tempo eu vou ter resultados? Isso é rápido, isso demora? Esse gráfico é bem interessante, porque ele mostra um caso de um cliente, onde em 2 anos ele tem mais de 2 milhões de visitas, são praticamente 1.700.000 usuários novos, e a gente vê lá no início do projeto que ele não tinha praticamente nenhuma visita, ele saiu do zero, ele começou a construir isso, ele atingiu 5.000 visitas, 15.000, 50, 80, 120, está oscilando nessa faixa hoje, ou seja, é um trabalho de médio e longo prazo para você construir a sua presença digital. Você não vai construir isso do dia para a noite. Então não esperem, vocês que estão iniciando agora, ou vocês que já estão até algum tempo fazendo um trabalho de marketing digital, não esperem que os resultados virão de uma forma muito imediata, tá? É que eu sempre falo, o investimento é a certeza, o retorno é a esperança, então você tem que saber muito bem como trabalhar, o que avaliar para ver se você está construindo, o que é importante, você tem que construir. Então esse gráfico mostra bem claro essa construção, essa tendência de crescimento, essa tendência de te ajudar a gerar mais visitas, mais acessos, e ser mais conhecido no seu ambiente. Então aqui como resultado a gente tem mais de 100.000 visitas mensalmente hoje para esse
esse caso que eu estou trazendo para vocês, 75% delas são orgânicas, ou seja, eu não pago nada para receber essa visita. Eu tenho mais de 5 mil novos contatos gerados no site. Não são pessoas que querem comprar diretamente, mas são pessoas que de algum motivo se interessaram, que mesmo que elas não comprem hoje, isso vai depender do seu produto, do seu serviço, do seu ciclo de compras, mas ela pode vir a comprar em algum momento de você. E é seu papel ajudá-la durante essa jornada, esclarecendo dúvidas, incentivando, minimizando o risco, potencializando possíveis ganhos que ela possa ter com o seu trabalho, com o seu produto, com o seu serviço. E aqui a gente mostra algumas das palavras-chave, que depois a gente vai ver isso lá na frente também. Como é que eu consigo tráfego? Basicamente, eu consigo tráfego se eu consigo posicionar palavras-chave que são relevantes nas primeiras posições. Hoje, menos de 1% das pessoas vão para a segunda página do Google. Então, eu tenho que estar ali nas primeiras posições do Google. Pode ser em busca paga, pode ser em busca orgânica, mas eu tenho que sim estar bem posicionado para os meus principais termos, para termos que vão trazer pessoas qualificadas para o meu website. Quanto melhor posicionado eu tiver, que aqui é a relação das palavras nas primeiras posições do Google, mais pessoas encontram o meu site, mais tráfego gero, mais oportunidades de negócio são prováveis de acontecer. Bom, construção de relacionamentos, não apenas perfis, aqui a gente entra na parte de social, então é o nosso terceiro S. Então nós já falamos do nosso ecossistema digital, já falamos dos nossos dois primeiros S, site search, e agora a gente vai falar de social. Então assim, de uma forma direta e rápida, né, o que eu sempre falo, não adianta eu estar em todos os canais. Tá? Mais do que estar nos canais, eu preciso selecionar onde está a minha audiência. Eu tenho que ter uma estratégia de comunicação. O que eu quero comunicar? O que eu quero levar para eles? Eu quero vender. Se eu quiser vender, talvez eu estou no lugar errado. Porque as pessoas que estão lá não estão para comprar. Você pode até encontrar algumas pessoas, o que a gente diz na jornada do consumidor, despertar esse interesse nela, que é quando você provoca um estímulo externo nessa pessoa. E daí você vai se beneficiar lá do que a gente fala dos anúncios sociais, onde você pode utilizar o tráfego, a audiência que está nesse canal para promover um anúncio, um conteúdo seu e conseguir capturar essa audiência. Mas o que é importante aqui? É importante eu saber que o mesmo trabalho, o mesmo esforço, o recurso que eu invisto na produção de conteúdo, se eu optei por ter uma página, numa mídia social, eu tenho que investir na distribuição. Afinal de contas, essas pessoas, esses canais, essas mídias sociais, elas têm um objetivo sim financeiro e a forma dela gerar receita, que poderia ser cobrando pelo seu acesso, cobrando de alguma forma sua usuário, ele cobra sua como empresa. Então, uma vez que você quiser mostrar o seu produto, mostrar o seu serviço, levar o seu conteúdo até o seu usuário, você vai ter que investir sim em mídia. E quando a gente fala em investir em mídia, é impulsionar seus conteúdos, é utilizar os diferentes formatos de anúncio que você pode fazer. Basicamente, 97% das pessoas que curtem a sua página, elas não retornam para ver o seu conteúdo. Então, você tem que ser muito assertivo para fazer o seu conteúdo chegar até essa pessoa. A gente tem estudos que mostram que a vida útil de um post no Facebook é menos de 3 segundos, que é o tempo de rolagem de uma página. Então, eu tenho que fazer com que esse meu conteúdo chegue até essa pessoa. Eu tenho que trabalhar dentro da minha estratégia de conteúdo com diferentes pautas de conteúdo, com diferentes linhas editoriais. E eu posso sim e devo repetir conteúdos, não precisam ser todos eles inéditos, porque eu posso repetir conteúdos que tiveram um efeito muito bom. Eu posso tentar diferentes abordagens de conteúdo que muitas vezes, por um momento X que estava acontecendo, ele não conseguiu ser entregue, ele não teve uma boa repercussão. Então, é importante a gente ter isso em mente para conseguir trabalhar da melhor forma as mídias sociais. Lembrando que hoje também mídia social é um fator de ranqueamento, então quanto mais curtidas, compartilhamentos, engajamento eu tenho, isso de uma certa forma contribui para você ter melhores resultados lá no seu Google, na sua parte orgânica. Eu não posso me esquecer de monitorar minha reputação, tá? De interagir com as pessoas que estão indo lá nas mídias sociais. Afinal de contas, mídia social, a gente interage com pessoas
pessoas são seres sociais e elas querem falar, elas querem obter um retorno de você, elas querem se comunicar, então a gente não pode esquecer disso. E o que a gente destaca como último ponto, analisar. Analisar é como se alimentar. Você toma café da manhã, você almoça, você janta e no outro dia você faz tudo de novo. Então eu costumo falar que no marketing, a única certeza que nós temos é que a gente vai errar. Então se eu já tenho essa certeza que eu vou errar, é importantíssimo eu saber o que eu tenho que analisar, o que eu tenho que controlar de resultados para poder me ajudar a melhorar o que não está indo tão bem e potencializar o que está indo muito bem. Então, analisem os seus resultados, seja diariamente, semanalmente, mensalmente, mas analisem. Tenham claro o que vocês precisam analisar. Bom, seguindo aqui só para ilustrar um pouco isso que eu te falei, né, de alcance pago e orgânico que você precisa. Então aqui a regra é sempre que você fizer uma postagem, você tem que impulsionar essa postagem. Se você não colocar mídia nela, você vai estar gastando na produção e não gastando na distribuição. Eu faço uma analogia como você fazer uma mega produção de uma propaganda de televisão e depois não querer pagar a veiculação porque é caro. Então, da mesma forma, eu produzo um bom conteúdo, impulsiono esse meu bom conteúdo, seleciono para quem eu quero que vai ver esse público e que vocês tenham o laranja escuro mostrando o alcance pago e o claro mostrando o alcance orgânico. Para deixar isso bem claro para vocês que não existe conteúdo que deva ser publicado sem ser impulsionado nas mídias sociais. Aqui é uma outra constatação importante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que mídia social é a principal atividade gerenciada internamente, que a gente identificou na nossa pesquisa. Então, talvez, pelo maior nível de interação e pelo maior nível de rapidez, de ter que conhecer muito bem a empresa, o público, as empresas preferem internalizar a gestão das mídias sociais e também está, sim, relacionado com a parte de resultados, né? Como eu falei, mídia social não está lá entre as principais táticas que me ajudam a conquistar mais clientes, a obter, gerar mais leads e assim por diante. E você depois percebe quais são as principais atividades que não são feitas internamente, ou seja, são terceirizadas. Então, desenvolvimento de website é uma atividade multidisciplinar, você precisa de um designer, de um programador, front-end, back-end, ou seja, não faz sentido eu ter todos esses recursos, eu terceirizo. A parte de gestão de campanhas de mídia também é algo que está cada vez mais complexo. Costumo usar uma analogia que há algum tempo atrás, gestão de mídia, de campanhas de mídias digitais, era como o Google AdWords, o Facebook Ads, por exemplo, era como você ir de um ponto A a um ponto B e você ia com uma bicicleta, ou seja, qualquer um se aventura a pegar essa bicicleta, dirigir, você não tem grandes riscos. Hoje, essas mesmas táticas, né, elas continuam te levando do ponto A ao ponto B, mas só que ela agora é um helicóptero. Ele te leva muito mais rápido, ele te leva muito mais longe, mas você tem que ser habilitado, capacitado a pilotá-lo, senão você corre risco até de morte, se você não souber pilotá-lo bem. Então, hoje, cada vez mais as pessoas estão terceirizando para empresas especializadas a parte de gestão de mídias, dado a complexidade. E a parte de SEO, talvez é uma das que a gente coloca como a mais terceirizada, porque é uma atividade multidisciplinar que exige conhecimento de diversos profissionais, então é inviável você querer montar uma estratégia de SEO com equipe in-house, dependendo do seu tamanho. Então acaba sendo a atividade menos desenvolvida internamente ou mais terceirizada, dependendo do nosso ponto de vista. Bom, vamos falar um pouquinho então como avaliar e vencer os seus concorrentes. Porque como nós falamos, é preciso consolidar minha presença digital. Nós falamos ali do nosso ecossistema digital, falamos das nossos 3 S's, a presença, o tráfego e audiência através de search e social, os outros 2 S, site, search e social. Só que eu não estou sozinho nesse ambiente digital, eu tenho meus concorrentes. E daí eu vou mostrar um pouco para vocês algumas informações importantes que você precisa na hora que você estiver elaborando a sua estratégia, o seu planejamento, que isso eu falei bastante para vocês, que tão importante quanto ou até mais do que executar é você planejar para você saber como é que você vai ter bons resultados.
Então você precisa entender que existe uma concorrência. Então aqui eu peguei um exemplo de um grande player do segmento de turismo, de viagens, para entender, e aqui ele me mostra algumas informações bem interessantes. Vou pegar aqui o meu pointer até para mostrar para vocês. Então vamos lá, ele me traz aqui o número de palavras-chave que a minha empresa e que os meus concorrentes têm hoje indexadas no Google. Esse número de palavras-chave eu consigo abrir ela inteiramente, isso aqui utilizando o SEMrush, tá, gente? Então eu consigo pegar e listar todas as palavras-chave que eu apareço. Eu consigo classificar, então eu posso classificar por ordem de importância. Quem me gera mais tráfego? De todas as palavras-chave, o que ela me traz aqui? Ela me traz a posição que ela aparece no Google, ela me traz o volume de buscas que essa palavra-chave tem, um índice de dificuldade dessa palavra, uma estimativa de custo por clique dessa palavra se eu fosse comprá-la na busca paga do Google. Ela me mostra também a URL que eu apareço para essa palavra. Então, se eu for lá no Google e digitar esse termo, eu provavelmente vou aparecer na primeira posição, pode ter alguma variação aqui, vou aparecer com essa URL, e isso vai me gerar o volume 31% do tráfego hoje que possui o meu website, ele me dá essas informações. Baseado nisso, gente, se eu estou pensando em análise de concorrentes, o que eu faço? Eu vou lá e busco isso para o meu concorrente. Eu quero saber como é que esse meu concorrente recebe visitas. Quais as palavras que são mais relevantes para ele? Quais as palavras que deveriam estar na minha estratégia? Uma vez que eu descubro as palavras que geram mais tráfego para o meu concorrente, eu identifico se elas são relevantes para mim também. Eu consigo identificar qual a página que esse concorrente está aparecendo para essa palavra-chave. Uma vez que eu vá nessa página, eu consigo identificar o conteúdo que ela tem, diversos fatores ou critérios de configuração on-page do meu site, onde basicamente o que eu tenho que fazer, se eu quero aparecer para determinada palavra, vou pegar como exemplo, passagens aéreas, se eu quero aparecer para passagens aéreas na frente do meu concorrente, eu tenho que pegar esse conteúdo dessa página, entender o que ele está levando de conteúdo, entender qual é a experiência que ele está proporcionando para o usuário dele e trabalhar para ser melhor. Trabalhar a parte de critérios de SEO orgânico, aqui lembrando que nós estamos falando de busca orgânica, trabalhar em critérios de construção de referência que são fora do meu site, que vão me ajudar ali dentro daquela caixinha do Google, onde ele está falando aqui no nosso caso de passagens aéreas, ele entender que eu devo estar lá e que eu sou relevante, portanto eu devo aparecer nas primeiras posições. Então aqui a parte de você conhecer muito bem os seus concorrentes, você consegue utilizar muito bem o SEMrush para entender qual é o volume de palavras-chave, qual que é o volume de tráfego que basicamente essas palavras estão direcionando para esse site, para esse concorrente específico, qual a lista de palavras-chave, quais geram mais tráfego, qual a página que é ranqueada. Então, se eu sei tudo isso, eu consigo trabalhar minha estratégia, eu consigo monitorar tudo isso e trabalhar para estar à frente desse meu concorrente. Aqui uma outra informação importante que ele traz para a gente, ele mostra para mim quais são as palavras que estão nas top 3 posições, que são as que vão te gerar mais tráfego. Uma vez que eu estou bem posicionado nas top 3 posições orgânicas, eu vou receber mais visitas. Depois, quando eu estou da 4ª à 10ª posição, da 11ª à 20ª e assim por diante. Ele me mostra ainda nesse mapeamento competitivo quais as principais palavras-chave orgânicas que o meu concorrente aparece. Desculpa. Eu tenho que entender dessas palavras o que é relevante para mim. Ele me mostra também quem são os meus principais concorrentes. Então, uma vez que eu tenho os meus principais concorrentes que concorrem por determinadas palavras-chave, é aquele exercício que nós falamos lá atrás, entender quais são as mais relevantes, colocar isso na minha lista, no meu radar, para entender como é que eu tenho que desenvolver a minha página e quais as estratégias que eu tenho que fazer para conseguir vencer essa disputa. Ou seja, como é que eu faço eu aparecer melhor posicionado para aquele determinado termo que gera muito tráfego, muita visita, do que o meu concorrente. E aqui nesses outros gráficos, da mesma forma, ele mostra aqui que eu tenho de palavra-chave entre a 1ª e a 3ª posição, 4ª, 10ª e assim por diante.
mostra também o meu mapeamento competitivo, ou seja, no eixo X aqui eu tenho qual o volume de palavras-chave orgânicas e qual o volume de tráfego que elas me trazem. Nesse segmento que eu analisei, vocês podem ver, aqui nós temos o Booking, que ele tem mais palavras-chave orgânicas, e o Decolar, que tem menos, mas tem um volume maior. Isso pode acontecer por alguns motivos. Por exemplo, o Booking ele pode ter mais palavras-chave, mas menos palavras-chave nas posições mais relevantes que geram mais tráfego. Esse é um motivo. Um segundo motivo pode ser que as palavras-chave que esse concorrente aqui aparece são palavras mais específicas, que geram um volume menor de tráfego. Então, esses são dois possíveis insights que a gente pode ter com relação a isso, que daí eu preciso voltar e analisar cada uma delas individualmente. Né? A relevância de você ter esse tipo de informação. Ou seja, eu não estou fazendo isso no chute, eu estou fazendo isso com base em dados, com base em análises. Bom, ainda no termos de análise, pensando em análise de concorrentes, se eu for para a busca paga, nós vamos perceber que eu também tenho, da mesma forma como na busca orgânica, eu consigo analisar quais são as minhas principais palavras-chave que esse concorrente patrocina, eu consigo verificar quais são os principais concorrentes que estão anunciando. Eu consigo verificar a distribuição de palavras-chave por posicionamento e, novamente, aqui o meu mapeamento competitivo. E o que eu gosto muito aqui também de verificar é quais são os anúncios que determinadas empresas estão fazendo. Isso aqui é bem relevante porque é muito importante o meu anúncio estar alinhado com o que o meu cliente está procurando, meu potencial cliente. Então, às vezes eu tenho que fazer um apelo por preço, por promoção, por qualidade. Qual que é o meu diferencial que eu vou colocar aqui no meu anúncio? Então, para eu saber isso de uma forma muito rápida, eu consigo, a ferramenta do Synorch, ela vai me mostrar quais são os principais anúncios que estão sendo veiculados pelos meus concorrentes, tanto na parte de pesquisa, quanto também na parte de display. Baseado nisso, eu posso basicamente entender o que eles estão fazendo e trabalhar para fazer tão eficiente quanto e melhor, que esse é o nosso objetivo final. Bom, então assim, como é que a gente vai avaliar nossa presença digital e obter vantagens competitivas? Como é que a gente fecha e amarra tudo isso? Porque nós iniciamos lá nos primeiros slides falando do nosso ecossistema digital. Se a gente voltar um pouquinho falando dos principais desafios que as empresas precisam gerar mais vendas, aumentar a geração de leads. Falamos dos desafios das empresas. Quais são os desafios? Meu website não gera lead em qualidade e quantidade suficiente, não tem um planejamento, minha visibilidade nos buscadores, não estou satisfeito com ela. A gente falou do nosso ecossistema digital, que é a base para a elaboração do nosso planejamento de marketing digital. Fomos adiante e simplificamos isso em 3 S's, em 3 passos fundamentais que você tem que trabalhar, que é o site, que é a parte de search, que é a parte de social. Depois nós falamos que nós não estamos sozinhos nesse ambiente, que nós precisamos conhecer quem que é a nossa concorrência, o que eles estão fazendo e como eles estão obtendo os resultados dele. Agora aqui a gente vai fechar falando como é que eu tenho que fazer em linhas gerais para avaliar a minha presença e aprender a gerar mais oportunidades de negócio. Então aqui algumas perguntas, um checklist que eu deixo para vocês. Primeiro, seu website é uma máquina de vendas? Aqui não importa se você é um e-commerce, se você é um site institucional, se você é B2B ou se você é B2C. Você tem que fazer essa análise. Quanto que o meu website está contribuindo com a minha venda, com a minha geração de leads, com o meu incremento de receita? Se ele não tiver, tem algum problema, tem alguma coisa que não está funcionando e você precisa corrigir ou trabalhar para conseguir tirar melhores resultados. Segundo ponto, você está tirando proveito do potencial do Google? Eu trouxe aqui para vocês um dado que existem mais de 3 bilhões de buscas diariamente sendo feitas no Google. E dessas, 15% ou 500 milhões são inéditas. Como que você está aproveitando esse potencial? Você tem um foco em posicionar o seu produto, o seu serviço na busca orgânica e na busca paga do Google? Ali já existe uma intenção clara. Se a gente parar para analisar a jornada de compra,
onde nós temos na primeira fase interesse, na segunda fase intenção, avaliação, decisão e o pós-compra ou pós-venda, é muito mais fácil eu começar a trabalhar onde eu já tenho intenção. Então, se o seu produto, se o seu serviço tem intenção, você tem que trabalhar muito bem o seu search, o seu Google. Tá? Isso é algo que as pessoas reclamam muito, que as empresas reclamam. Esses foram os dados que eu trouxe para vocês, de que as pessoas querem ter mais visibilidade, que devem ter, porque existe muita busca, muita procura. Terceiro ponto, você possui uma estratégia de atuação nas mídias sociais? É relevante em qualquer estratégia, mas eu tenho que saber como atuar nelas. Se eu quero gerar leads, se eu quero vender, eu talvez não preciso gerar conteúdo para minha mídia social. Eu posso trabalhar com os anúncios. Agora, se eu quero construir minha reputação, se eu tenho que informar, se eu tenho que educar, ela pode ser muito interessante para eu ajudar esse público a conhecer mais do meu produto, do meu serviço. E daí eu preciso entender onde que ele está. Eu vou trabalhar no Facebook, eu vou trabalhar no LinkedIn, eu vou trabalhar no Instagram. Qual que é o canal adequado? Qual que é a minha estratégia de conteúdo, quais são as linhas editoriais que eu vou trabalhar e assim por diante. Não se esquecendo sempre que for disponível impulsionar os meus conteúdos. Para trabalhar com mídia, ou seja, o mesmo recurso que eu gasto para produzir, eu tenho que gastar para distribuir esse meu conteúdo. Indo na sequência, eu tenho que saber quem são os meus concorrentes online. Ou seja, eu não estou sozinho no ambiente digital. Tem as pessoas... Tem outros concorrentes que estão fazendo algumas ações, eu tenho que entender quais são as ações que elas estão fazendo, como elas estão fazendo, o que está gerando tráfego para elas, como elas estão atuando nesse ambiente. Então, mais do que saber quem são os meus concorrentes, eu tenho que conseguir avaliar o desempenho deles. E aí o SEMrush vai te ajudar muito com isso, porque ele te ajuda a identificar quem são eles e avaliar o desempenho deles. Isso deve conter lá no meu planejamento. Na hora que eu estou definindo os meus objetivos gerais, específicos, eu tenho que fazer uma análise de como eu estou hoje e de como estão e quem são os meus concorrentes. E daí o que eu falo sempre, gente, planejem a sua estratégia de marketing digital. Não adianta você ir de qualquer forma ao marketing digital. Ir porque alguém te falou que você tem que estar no Google, ir porque alguém te falou que você tem que estar no Facebook, ou fazer uma live, ou o que quer que seja. Você precisa entender primeiro, definir quem são os seus objetivos, montar o seu planejamento. E o que eu tentei fazer hoje aqui foi sensibilizá-los da importância de tudo isso que nós estamos falando. Porque dentro do nosso propósito está ajudá-los a ter sucesso. E sem um bom planejamento você não vai ter sucesso. Tá? Comece sempre pela estratégia. A ausência de estratégia e planejamento é equivalente a isso aqui no mundo offline. Só que no mundo offline todo mundo vê, todo mundo vai criticar que o engenheiro, que quem fez é que o banheiro não soube ver que a porta ia precisar abrir. No digital está cheio disso. Está cheio de estratégias que não estão bem amarradas, que estão falhas, só que a gente não consegue ver. Ou isso aqui. Então, um trabalho em marketing digital sem estratégia equivale a isso no mundo offline. Uma árvore na frente da minha garagem, como é que eu paro o meu carro? Ou esse ambiente, essa excelente arquitetura, esse projeto, quem gostaria de morar numa casa como essa? Então, para fechar, pessoal, o que é importante? Marketing digital não é mídia, marketing digital não é campanha, marketing digital não é website, marketing digital não é Facebook, marketing digital é estratégia. Eu gosto dessa frase do livro Arte da Guerra, onde ele fala: todos os homens podem ver as táticas utilizadas nas minhas conquistas, mas ninguém pode ver a estratégia envolvida na minha vitória. O que são as minhas táticas? São os meus posts no Facebook, é a minha campanha no Google, o meu website e assim por diante. Mas a minha estratégia, ela não é comunicada, só eu sei. E se eu não sei, dificilmente eu vou conseguir ter bons resultados. Bom, fazer um fechamento com vocês, então, de tudo o que nós vimos hoje. Então, como eu falei, apresentei para vocês o nosso ecossistema digital, onde a gente a parte de website, de analytics, de busca, de mídia social, mobile, SEO, inbound, CRM, e-mail marketing. E isso é complexo. A gente, cada vez mais, eu tenho mais e mais ferramentas disponíveis. Se a gente para analisar, lá em 2011 existiam 150 ferramentas. Hoje são mais de 5.000 ferramentas, ou seja, é difícil eu dominar tudo isso, eu gerenciar tudo isso.
Então, quanto maior a complexidade do ambiente, mais sofisticada devem ser as soluções. Eu não vou conseguir ter um bom resultado somente por fazer o ponto A, B ou C. Eu tenho que integrar tudo isso, conhecer tudo isso, montar uma estratégia, mensurar, escolher as melhores ferramentas que vão me ajudar e assim por diante. Eu costumo dizer que hoje todas as pessoas enxergam excelentes oportunidades no marketing digital e elas estão certas, mas poucas delas conseguem ter bons resultados, ou os resultados que elas esperam. Por que isso? Porque existe um abismo de complexidade. Como é que eu transponho esse abismo de complexidade? Só tem uma forma, o conhecimento. Então, parabéns para vocês que dedicaram hoje 1 hora do seu tempo a ouvir esse webinar, e ouvir o webinar de outros colegas e participar de outros eventos e buscar treinamentos. É assim que a gente consegue transpor esse abismo de complexidade, é buscar conhecimento, buscar informação. E o nosso propósito, por isso contem conosco, é ajudar mais e mais pessoas ao redor do mundo a obter sucesso. Como eu falei, a gente pode ajudar empresas de diferentes tamanhos, segmentos e com diferentes necessidades. A gente pode ajudar orientando. Se você está entrando no marketing digital agora ou já está aí, precisa de direcionamento, a gente pode te ajudar a analisar o que você está fazendo, ajudar você a pensar como está o seu mercado, o que os seus concorrentes fazem, te dar um direcionamento. Se você já faz hoje e não está 100% satisfeito com seus resultados, seja porque você trabalha com uma agência, seja porque você trabalha com uma equipe interna, ou você mesmo, a gente pode te ajudar a entender para onde está indo os recursos, para onde está indo os investimentos. Na maioria dos casos, eu tenho certeza que a gente pode te auxiliar a encontrar pontos de melhoria e oportunidades que ainda não estão sendo exploradas. Se você precisar de ajuda a fazer o seu marketing digital, conte conosco também. E algo que eu particularmente gosto muito, inclusive até por ser professor, é a parte de educação executiva, ou seja, transformar as pessoas através do conhecimento. Eu acredito muito que o ser humano é um produto em desenvolvimento e você a cada dia tem que ser um pouquinho melhor. Então eu me permito aqui, a quem quiser conhecer um pouquinho mais do marketing digital, entender como tudo isso funciona, se conecta. Nós temos um treinamento que nós chamamos de Digital Lab, é um laboratório de marketing digital, onde a gente fala, te ajuda a entender a sua presença digital, te ajuda a entender como é que você tem que gerar tráfego e audiência para o seu negócio. Então, a gente aborda mídia paga, busca orgânica, mídias sociais, a gente fala de conversão e vendas através de analytics, de CRM, de automação. Aí a gente falar o que é, para que serve, como funciona, os principais elementos, resultados, expectativas, KPIs e métricas, as principais ferramentas que você tem que utilizar. Então aqui é uma mescla, tá, pessoal, de experiências práticas onde você coloca a mão na massa e explicações técnicas. No final você monta uma dinâmica, coloca tudo isso em prática, testa no site da sua empresa, utiliza as ferramentas para entender como é que está a sua presença, a sua parte de SEO, de mídia paga, de mídia social e assim por diante. E o que a gente quer te ajudar é entender na prática como essas principais estratégias funcionam e se conectam e te capacitar a elaborar esse planejamento que tanto nós falamos aqui, saber escolher quais são as táticas e as estratégias corretas e como mensurar os resultados. Então, se você é um executivo, se você é um profissional gestor de marketing, comunicação, TI, área comercial de negócios, produtos, se você é empresário, empreendedor, esse curso pode sim te ajudar muito se você precisa entender melhor como se conectar com tudo isso. Bom, as nossas próximas datas que a gente vai ter disponível, caso os senhores se interessem, é no dia 13 e 14 de julho, vai ser uma sexta-feira das 15 às 22 horas e sábado das 9 às 18 horas. Tenho certeza que quem desejar participar vai ter uma excelente experiência conosco, assim como todos os nossos outros alunos e participantes tiveram. O investimento, a gente tem um valor de R$ 1.188, que está disponível agora até o dia 29 de junho, mas nós estamos disponibilizando aqui para vocês que assistiram esse webinar, que viram esse material, 2 vagas, tá? Com um desconto especial, ou seja, vai sair por R$ 990. Se você se interessar por ter acesso a essas 2 vagas, é só mandar um e-mail para a gente em eventos@wsdm.com.br, que a nossa equipe vai ter um prazer em atendê-los. Bom, se você também precisar de programas de especialização, a gente tem programas na parte de SEO, de AdWords, Analytics e mídias sociais. Eu
Também deixo aqui, caso alguém se interesse em adquirir os nossos livros, o Digital Minds, só também enviar um e-mail para eventos@wsdm.com.br. São livros escritos pelos principais consultores da WS no mundo, 12 principais, falando sobre os diferentes temas. Se tiver alguma dúvida, também pode entrar em contato conosco. Novamente, eu deixo aqui os meus contatos, Marco Marmo, peço que me adicionem, a gente pode trocar mais experiências, então fica aqui o meu LinkedIn e fica os nossos contatos também da WSI. Eu queria agradecer muito a presença de cada um de vocês, queria agradecer muito a Maria, o pessoal do SEMrush por esse convite especial para nós da WSI e espero nos encontrarmos em novas oportunidades. Muito obrigado, gente, uma excelente semana, um excelente ano e muito sucesso para vocês no marketing digital. Um forte abraço.